Seu cérebro não sabe que você está falando de outra pessoa. Eu fiz um vídeo aqui e eu sei que muita gente ficou mexido com esse vídeo, certo? Sobre a questão de não falar mal de outra pessoa porque o seu cérebro entende só você. E eu entendo que a proposta de não falar mal dos outros para muitas pessoas parece algo à primeira vista assim, a questão de educação ou de religião ou até da questão do moralismo. Eu sei disso. Mas o que eu trouxe naquele vídeo foi além disso. É sobre neurociência, é sobre a questão da vibração, é sobre principalmente a questão de identidade. E agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, principalmente respondendo aqui algumas pessoas, algumas dúvidas que foram colocadas naquele vídeo lá e que algumas pessoas não entenderam. Primeiro, a questão de onde vem essa informação que o cérebro só entende você. Bom, nós temos hoje, eu faço estudos sobre vários autores, tá? Entre eles aí, Bruce Lipton, Joe Dispenza, tá? E muitos outros. Mas se a gente for pegar um pouquinho no tempo, se a gente voltar um pouquinho no tempo, por exemplo, e buscar o próprio Carl Jung, né? Que é um psiquiatra, aí você deve conhecer, já teve falar, um psicoterapeuta também, suíço. Veja só o que ele dizia. Ele dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Então perceba que é mais ou menos o que eu estou falando, o que eu falei naquele vídeo, o que eu estou falando agora aqui para você. Mas mesmo que o que eu estou falando aqui da questão do cérebro só entender você não fosse baseado em estudos, a pergunta é: qual o benefício de falar mal de alguém para você? O que isso vai te trazer? Eu quero falar algo importante para você, tá? Como terapeuta. Uma pessoa, por exemplo, escreveu aqui nos comentários desse vídeo, ela disse o seguinte: ele brincou com os meus sentimentos e vai pagar por isso. Eu acredito na justiça divina. Olha só, veja a vibração dessa pessoa. Esse tipo de afirmação, geralmente, ela está relacionada com traição, desprezo ou algo nesse sentido. O detalhe é que, pior que esta afirmação, perceba, ela se baseia em vitimismo. Se alguém brincou com os meus sentimentos, foi porque eu permiti. Então, o primeiro culpado sou eu. E entenda, eu não estou falando aqui para você se autopunir, não é isso. Não estou falando aqui de autopunição. Eu estou querendo que você desperte para essa verdade. Tudo está relacionado com a gente, certo? Então perceba isso. O que eu quero dizer, e mais uma vez uma coisa bem importante, tá? Com todo respeito, olha só. Sentir raiva quando alguém te machuca é legítimo, ok, você pode sentir. Buscar a justiça também é algo humano, é legítimo, ok. Agora, colocar limites é necessário. Entenda isso. Existe uma diferença enorme entre agir com consciência e ficar carregando ressentimento como se fosse um combustível. Isso é sério. Quando você guarda ódio e desejo de vingança, você tem ideia do que acontece com você? Você continua vinculada à dor. E o mais cruel, quem te feriu segue vivendo. E você é quem continua presa. E embora não tenha nada na medicina para que comprove o que eu vou falar agora, eu posso dizer, através de experiência de anos, que a mágoa é uma das principais causas de vários problemas de saúde, entre eles até mesmo o câncer. E aí, se você pensa em justiça divina, cósmica, universal, ela não se manifesta pela sua raiva. Não vai acontecer porque você está com raiva de alguém. Ela se manifesta pela sua vibração, pela vibração que você sustenta. Ou seja, se você continua cultivando ódio, ressentimento, julgamento, você entra automaticamente na frequência da dor.
E essa frequência atrai o quê? Mais dor. Por isso que talvez você conheça pessoas que passaram por uma traição e muitas delas se afundaram, enquanto aquele que traiu, aquela que traiu, está vivendo muito bem. Eu estou dando um exemplo aqui mais comum, tá, da traição, mas isto é usado para vários casos. Por exemplo, tem pessoas que foram abandonadas pela família, né? Tem pessoas que foram abusadas, mas algumas delas, ao invés de serem consumidas pela dor, na verdade, usaram a dor como adubo, como combustível, como algo para crescerem. Elas não se vingaram, elas se curaram. E isso, preste atenção, e isso é o maior ato de justiça que existe. Então, se você não quer acreditar na parte científica, que como muitos também afirmaram aqui nos comentários desse vídeo, bate com várias partes bíblicas, quando se trata aí de falar mal de alguém, ou até mesmo criticar alguém, apenas pare um pouquinho e pergunte: o que eu estou sentindo que me fez querer atacar essa pessoa? O que eu ganho mantendo essa vibração? O que eu poderia dizer que me coloque numa posição de mais leveza, que me tire dessa raiva, dessa angústia? Olha só, troque o ninguém presta por cada um tem sua dor. Comece a fazer essas trocas. Troque o fulano merece sofrer por ele que colha o que plantar, mas eu sigo livre. Troque o eu não aguento mais esse tipo de pessoa por eu me afasto do que me faz mal e sigo em paz. Coisas simples, trocas simples, mas que mantêm a sua vibração. Você não precisa carregar o que não é seu. Você não precisa fazer justiça com as suas emoções. Você não precisa. A vida cuida disso. A energia devolve sempre. Então, fique tranquilo. Fique tranquila. O seu papel não é desejo de vingança, é cuidar da sua vibração. Porque é ela quem está o tempo todo plantando o que você vai colher amanhã. Entenda isso. Você vibra e colhe. A vibração não mente. Ela é silenciosa, mas grita nos seus resultados. Repara nisso. E eu quero que você entenda isso profundamente. Se o seu cérebro só entende você, se ele interpreta tudo que você diz, sente e pensa como um reflexo de quem você é, então talvez a sua maior responsabilidade, a sua maior preocupação seja com a sua comunicação interna. Não é só o que você diz em voz alta, não é só o que você diz em relação aos outros, é o que você diz em silêncio, quando ninguém está olhando. Aquelas frases automáticas que parecem inofensivas, parecem brincadeiras, mas que te sabotam como um vírus. Por exemplo, eu não faço nada direito. Ninguém me ama. Eu sou pobre mesmo. Às vezes sorrindo. Não dá para ser feliz. Essas frases, muitas vezes herdadas ou copiadas do ambiente em que você cresceu, se tornaram programações mentais. E se você não parar para observar, elas vão continuar rodando em segundo plano, fazendo você de forma inconsciente acreditar nisso, ditando as suas decisões, os seus relacionamentos, o seu senso de merecimento. E sabe o que é pior? Elas vão parecer verdade. Você começa a acreditar nelas, mas elas não são. São apenas narrativas repetidas, com emoção o suficiente para que o seu inconsciente aceite como uma realidade. Por isso que você precisa prestar atenção no que você pensa,
no que você fala. Toda vez que você perceber um pensamento negativo surgindo, do tipo, eu sou péssimo com dinheiro, ou talvez ninguém me quer, eu sempre estrago tudo, pare, respire, troque, faça uma afirmação diferente. Mesmo que não pareça algo natural no início, é comum acontecer isso. Troque por algo comum. Eu estou aprendendo a cuidar melhor do meu dinheiro. Eu sou digno, sou digna de amor, mesmo que alguns não enxerguem isso ainda. Comece a fazer isso. Comece a falar que cada erro me ensina a acertar melhor e mais na próxima vez. Você não precisa mentir para você mesmo, não é essa a questão, mas precisa aprender a se tratar, a falar com você com respeito. É isso que você precisa fazer. Saber que você é tão digno, tão merecedor, tão merecedora quanto qualquer pessoa. Mas você precisa repetir isso, porque a repetição te ajuda a gravar esse parâmetro, vamos dizer assim, certo? Então, fazendo isso com você, observe também a linguagem que você tem com os outros. Por exemplo, se você assiste alguém cometendo um erro, antes talvez você pensasse, que idiota, que burro. Hoje você deve fazer, talvez ele, ela esteja tendo um dia difícil. Quando alguém for grosso com você, tá? E você pense talvez, essa pessoa merece sofrer. Ao invés disso, pense, eu não vou carregar o que não é meu. Eu não vou carregar o que não é meu. Certo? É uma vibração dessa pessoa. Então eu sigo minha vida sem ficar trazendo isso para mim. Posso no momento talvez até me estressar, mas acabou ali, fechou ali. Porque, entenda, você não pode entrar na tempestade de outra pessoa. Você não pode entrar na vibração, principalmente se for uma vibração negativa, uma energia negativa, de outra pessoa. E você, quando assume a sua consciência plena, quando você entende quem você é, quando você está tendo esse conteúdo agora, que você sabe que a sua mente só entende você, você tem várias ferramentas para bloquear isso. Você sabe que provavelmente a pessoa, quando está talvez te xingando, reclamando, ela está falando dela e não de você. Você consegue compreender isso? Porque isso é importante para você se cuidar, para você crescer. Porque quando você vibra, como a gente já falou aqui várias vezes, sobre a questão da vingança, você está alimentando ódio, você está alimentando a baixa vibração. E você sabe, você atrai aquilo que você vibra. Então pense bem, vale a pena talvez você ter na mente agora, nesse momento, uma pessoa que te fez mal por tanto tempo, se você sabe que provavelmente essa pessoa está seguindo com a vida dela, sem olhar para trás, sem sequer lembrar de você ou da sua mágoa? Você já parou para pensar nisso? Que você está carregando um peso só seu, porque na verdade essa pessoa nem sabe mais, que talvez ela nem saiba que tenha te magoado, não com essa intensidade que você sente. Você tem que parar um pouquinho e pensar nisso, porque você não é aquilo que te fizeram, você é aquilo que você escolhe repetir dentro de você. A pessoa que talvez gritou com você na infância, talvez um parceiro, uma parceira que te traiu, talvez um chefe que te humilhou, talvez a questão até mesmo de bullying que você sofreu, nada disso define quem é você. O que te define é a forma como você reage no agora, como você se vê. A consciência que você aplica no presente. Você não pode viver no passado, você tem que viver no agora. Você tem que ver o tipo de energia que você escolhe carregar. Neste momento que você está assistindo esse vídeo, como é que você se sente? Você consegue ver sentido nas minhas palavras? Ou simplesmente a raiva te toma? Porque você pode perceber isso. Você pode continuar vivendo no modo reativo, esperando que tudo mude, que o mundo mude, que as pessoas sejam mais justas, que a vida seja mais leve. Ou você pode assumir a responsabilidade por aquilo que você vibra e começar a ser a causa da mudança. Você merece uma vida de abundância. Você merece ser feliz. Você merece relações saudáveis. Você merece a liberdade emocional.
Mas isso só chega quando você para de se sabotar com palavras invisíveis, com pensamentos, sentimentos, mentiras. E começa a construir dentro de você o ambiente onde a vida pode florescer. Onde você vai construir a vida dos seus sonhos. Porque é real. Você pode, você consegue. Para isso você tem que cuidar da sua vibração. Cuidar como uma semente rara, sabe? Todos os dias. Porque é isso que ela é. A semente da sua realidade no agora. É fazendo hoje que amanhã será melhor. Não é você simplesmente achando que o futuro, o amanhã. Não. Viva agora. Sinta agora. Saiba que se você não se livrar dessa mágoa, talvez, ressentimento, ou dessa questão de falar mal dos outros, criticar os outros, você continua numa vibração baixa. E entenda, nós já fizemos aqui um vídeo sobre escala de vibração. Essa é uma vibração baixa. Com vibração baixa, você não atrai nada que realmente possa ser útil para a tua vida. Na verdade, você atrai mais coisas que te deixam assim. Então entenda, por que a gente fala tanto aqui da questão da gratidão? Porque gratidão é uma vibração alta. Por que a gente fala do amor? Porque amor é uma vibração alta. E isso atrai mais para você. Então, se você teve um relacionamento, se você teve um chefe, se você teve um emprego, se você teve uma situação que talvez te magoou, que você realmente está enraizado e quer continuar falando mal disso, tá? Mesmo que isso seja na infância, não faça isso. A não ser que alguém esteja te ajudando no tratamento, tá? Para que você cure isso de uma vez. Mas se você ficar repetindo algo que magoou, você fica preso num ciclo, trazendo mais e mais disso para sua vida. Então, viva o agora. As pessoas que passaram a sua vida e não foram, assim, de forma positiva, foram negativas, te machucaram, apenas libere perdão e siga a sua vida. Só isso. Porque você sabe, você conhece o ditado popular, Deus tem muito mais para te dar. E sim, o universo tem muito mais para te dar. Mas precisa que você mude interiormente para que isso alcance você. Tá certo? Então, como eu falei aqui, se você não quer acreditar na ciência, se você não conhece tanto a Bíblia, se você... Não sei. Eu sei que é o seguinte, eu sei que falar mal de alguém não vai te trazer benefício algum. Tá? Pense bem no que eu estou falando aqui, reveja o vídeo se você quiser. Se você tem outros problemas que você gostaria de um tratamento, alguém que possa te guiar nessa reconstrução, porque você pode, você merece ser feliz. Eu tenho aqui os links abaixo, tá? Tanto Transformação Águia como a questão de terapia. Se você é mulher e gostaria de repente de ser atendido por uma mulher, você pode fazer a terapia com a minha esposa, tá? Você vai ficar mais à vontade se assim preferir. Mas fique bem à vontade, porque você pode sim transformar toda a sua vida. Mas primeiro precisa transformar dentro. Eu não conheço ninguém, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas querem mudança de fora para dentro. E não existe isso. A gente tem que se conhecer verdadeiramente, curar nossas feridas, para que depois de sarada, a gente consiga atrair tudo que a gente deseja. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido mais uma vez uma fonte de energia para você. Quero mais uma vez agradecer aqui as pessoas que têm comentado, você que tem comentado. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui, independente se é um like, se é uma inscrição, se é um comentário, se é compartilhamento. Tudo isso que você faz ajuda o canal a crescer. E esse canal só cresce porque você está aqui. Gratidão.